Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar na carta de Paulo aos Colossenses. Eu vou meditar no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 11. Nestes versículos, Paulo ele vai falar sobre a nossa morte. Nós temos que morrer para alguma coisa. E é isso que Paulo vai tratar nestes 11 versos. E já no finalzinho destes 11 versos ele diz que nós temos que ser iguais a Cristo. Vamos ver o que diz o texto? Capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, olha o 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Está aí 11 versículos deste capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses. Vamos agora interpretar cada versículo deste texto. Vamos fazer uma análise de cada versículo. Veja bem que ele começa aí: portanto, se fostes ressuscitados. Alguém, para ser ressuscitado, pela lógica, deveria estar morto. Porque vivos não ressuscitam. Somente ressuscita é quem está morto. Isso é lógico. Mas, para quem eu estava morto? Para quem que eu devo morrer? É isso que o texto está colocando. Se você voltar um pouquinho no versículo 20 do capítulo 2, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Pode ver que ele, se morrestes para os rudimentos do mundo. Rudimentos aí
são os princípios elementares, ou seja, se eu já morri com Cristo para os princípios deste mundo, ou aquilo que, as coisas que regem este mundo, eu não posso viver mais segundo a vontade da carne. Então, veja bem que, então eu já sei para quem que eu já morri. E veja bem que Paulo, ele no capítulo 3, ele, portanto, se, veja bem que o se é uma conjunção, ela é condicional, ou seja, se realmente eu morri e ressuscitei com Cristo, então se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive assentado. Então, se realmente eu morri para os princípios elementares deste mundo e agora eu ressuscitei juntamente com Cristo, eu tenho que buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. E diz aqui, à direita de Deus. Veja bem que à direita de Deus, aí no finalzinho do versículo 1 do capítulo 3. E esse direito aí, essa palavra grega é dexios, ela pode significar a mão direita ou também um lugar de honra, um lugar de autoridade. Ou seja, Cristo está no lugar à direita de Deus Pai, no sentido de autoridade, de honra, lugar de honra. É isso que aconteceu com o Senhor Jesus. Ele morreu, ressuscitou e está agora assentado em um lugar de autoridade, lugar de honra. E é a pessoa do Senhor Jesus é que eu tenho que buscar as coisas do alto, onde o Senhor Jesus ele está assentado. E a palavra aqui grega para buscar é procurar, pedir, enfaticamente, buscar enfaticamente algo. Eu tenho que ser insistente nesta minha busca. Por isso que, se realmente eu morri para os rudimentos, para os princípios elementares deste mundo, e agora, se realmente eu ressuscitei juntamente com Cristo, eu tenho que buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado, no lugar de honra, de autoridade, ao lado do Senhor, o Deus Pai. Veja bem o versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto. Pode ver que eu tenho que buscar as coisas do alto, onde Cristo vive assentado. E agora ele diz que eu tenho que pensar. No início do versículo 2, ele é: pensai nas coisas lá do alto. Pensar aqui é colocar o meu pensamento, colocar a minha mente tem que estar colocada nas coisas do alto, ou pensar, sentir, ter uma opinião, pensar a respeito de quê? Das coisas lá do alto. E diz ainda que não nas coisas que são aqui da terra. Então o meu pensamento agora, se realmente eu ressuscitei juntamente com Cristo e já morri para os princípios elementares deste mundo, eu agora tenho que pensar, eu tenho que buscar, eu tenho que pensar nas coisas que são de Cristo Jesus, que está sentado no lugar de honra e de autoridade que é à direita do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso que ele fala que nós temos que buscar as coisas do alto e não as coisas que são da terra. Porque as coisas que são da terra são os princípios elementares, os princípios que regem este mundo e que são contrários às coisas de Deus. Não estou falando da terra como o globo terrestre. Estou falando da terra aqui, os seus princípios que regem a sociedade, com suas cultura, com seus modismos, com sua maneira de proceder. O cristão jamais ele pode ser dominado, ele pode seguir esses princípios que regem este mundo com a sua pecaminosidade. 3. Veja bem, por que? Ele fala assim, olha, por que eu devo pensar nas coisas do alto e não nas coisas da terra, que são aqui da terra? Porque eu já morri.
porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. A palavra grega para oculta é cripto. Cripto, por isso que vem a palavra criptografia, ou grafia escondida, grafia oculta. A palavra aqui é cripta, ou seja, eu estou escondido, encoberto, ocultado. Em quem? Juntamente com Cristo na pessoa do Senhor Deus. Então, quando eu busco as coisas que são do alto, penso nas coisas que são do alto, e porque eu já morri para o mundo, a nossa vida agora, a minha vida, está escondida juntamente com Cristo na pessoa do Senhor Deus. Vamos para o 4. Quando Cristo, olha aí, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Pode ver que ele falou, a palavra manifestado aqui, ele usa 2 vezes a palavra manifestar. Manifestar e sereis manifestados. As 2 palavras gregas, elas têm como raiz phanero. Phanero fala da vinda do Senhor Jesus, quando Ele se manifestar em glória. Então, quando Cristo, que é a nossa vida, porque eu estou escondido em Cristo, e Cristo é a verdadeira vida, quando Jesus se manifestar, então nós também seremos manifestados, ou seja, nós também seremos manifestados iguais a Ele em glória. Por isso que a nossa vida ela tem que estar escondida em Cristo, porque por ocasião da sua vinda, quando Ele se manifestar em glória, nós também seremos manifestados assim como Ele é. Por isso que ele usa 2 vezes a palavra phanero no original grego, a raiz que é manifestar e sereis manifestados. No versículo 5, ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. O fazer aqui, o verbo fazer morrer, claro que no original grego não tem a palavra fazer, mas o morrer aqui, o verbo morrer, ele está no tempo aoristo, ou seja, o tempo do verbo aoristo é uma ideia de período indeterminado, ele não tem um período para encerrar, tempo indeterminado, e ele está na voz ativa, o verbo necro, o verbo necro que é morrer, que é fazer morrer. Então eu tenho que fazer morrer a minha natureza terrena aqui dessa terra. Então o tempo do verbo é aoristo, que é um tempo indeterminado, não tem um período estabelecido que eu devo parar, e ele está na voz ativa e no modo imperativo. Veja bem, e está na segunda pessoa do plural. Isso aí, a análise morfológica desse texto ou deste verbo específico no original grego. Então ele está no aoristo, na voz ativa e no imperativo. É uma ordem do Senhor Jesus. Eu tenho que fazer morrer a minha natureza terrena. E ele coloca 2 pontos aí. Primeiro, ele coloca prostituição. Primeira coisa que faz parte da minha natureza terrena e que isto deve morrer em minha vida como cristão é prostituição. A palavra prostituição aqui nesse versículo 5 é porneia. Porneia, aí vem a palavra pornografia. Qualquer ato sexual ilícito fora do casamento estabelecido por Deus entre um homem e uma mulher é caracterizado como prostituição ou relações sexuais ilícitas. Também entra aí literaturas pornográficas, vídeos pornográficos, tudo entra neste contexto de pornografia. Depois ele fala de impureza. Impureza aqui
é uma palavra grega que é a catarsia. A catarsia fala da impureza na mente. A prostituição é o ato em si, o ato executado. É quando eu coloco diante dos meus olhos, compro com as minhas próprias economias uma revista pornográfica, quando eu coloco diante dos meus olhos qualquer material pornográfico, quando eu executo o ato sexual ilícito fora do casamento, então eu estou cometendo o erro, o pecado da prostituição ou da pornografia. O acatarsia é no sentido da impureza moral, quando ela se processa na minha mente. Então é proveniente dos meus desejos. Isso está inserido no meu pensamento com relação aos meus desejos impuros. Então por isso que fala de impureza. Esta impureza está na minha mente. Isso também tem que ser banido do nosso ser. Depois ele fala ainda de paixão lasciva. A paixão lasciva aqui, ela também essa paixão é um desejo forte, descontrolado e depravado, que me conduz a fazer algo que não agrada o Senhor. Isso é um ato apaixonado com que a pessoa vive em um determinado momento para cometer algo de depravação, de devassidão. Depois ele fala de desejo maligno ou desejo mau. E aí pode ver que ele usa a palavra para desejo, ele usa epitúmia ou desejo forte que sai fora do meu controle e que esses desejos da minha carne me conduzem ao pecado. E veja bem que ele usa também aí com relação ao maligno, kakos, a palavra kakos, com relação à minha natureza perversa. Então, esses desejos malignos, ou seja, esses desejos descontrolados da minha natureza pervertida também tem que ser banida da minha vida. Depois ele falou sobre a avareza, que é idolatria. Ainda no versículo 5 eu estou meditando. Versículo 5, mais no finalzinho, ele falou sobre avareza. Avareza é pleonexia. Pleonexia é o desejo ávido de possuir mais dinheiro. E esse desejo ele se torna tão intenso na minha vida que ele se torna idolatria. Pode ver que Paulo e a avareza, que é idolatria. No finalzinho aí do versículo, que é idolatria. Idolatria, ele pode ver que a idolatria é eidolatreo. Latreo é culto, é quando eu presto um culto ao dinheiro. Vamos para o versículo 6. Por estas coisas, que coisas são estas? As coisas que eu já relatei, do versículo 5. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Veja bem que sobre estas coisas, que coisas? Que eu relatei no versículo 5, que é prostituição, que é impureza, que é avareza, que é pensamentos impuros. Sobre estas coisas é que vem a ira do Senhor Deus sobre quem? Os filhos daqueles que são desobedientes. E o que é desobediência? Desobediência é uma oposição obstinada, consciente à vontade divina. Isso é desobediência. Vamos para o versículo 7. Ora, nessas mesmas coisas, andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nela. Veja bem aí, que, ora, para quem que está falando? Ele está falando para os irmãos que estavam em Colossos, a igreja que estava em Colossos. E você, olha, irmãos, vocês no passado também viviam praticando essas mesmas coisas e agora vocês não estão praticando mais. Viram aí? Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, olha aí o 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar.
que é despojar? Despojar é despir, jogar fora, tirar a roupa velha e jogar no lixo. De tudo isso, o que? Ele começa aí com ira. Ira é um sentimento que nasce na minha alma com o desejo de fazer algo contra o meu próximo. Essa agitação da minha alma, esse furor que agita a minha alma, chama-se ira. Depois ele fala de indignação. Indignação é o termômetro que mede o grau da ira que nasceu em meu coração. É a intensidade com que essa ira está inserida em meu coração. Por isso que a indignação é o termômetro que mede a ira que está alojada em meu coração. E diz aqui ainda que fala de maledicência. Maledicência é blasfêmia. Blasfemar é falar mal. Falar mal de quem? Falar mal de alguém, do meu próximo. E ele também fala de linguagem obscena. Obscena aqui é palavras chulas, palavras de baixo calão, palavras impróprias para um cristão. Isto, pode ver que, olha, linguagem obscena do vosso falar. Tudo isso tem que ser tirado da vida de um cristão. Versículo 9: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste. Novamente, ele usando a palavra despir, que despojar é despir, aqui ele usou a própria. Despir é jogar fora do velho homem, a natureza pecaminosa do velho homem, que me inclinava a fazer algo contra a pessoa do Senhor Deus. Versículo 10: e vos revestistes, olha aí, então eu já tirei aquela roupagem do homem velho, já joguei fora, e agora eu vou vestir, a palavra aqui é enduo no grego, entrar em uma roupa, eu vou vestir uma nova roupa, uma roupa de um novo homem, que se refaz aqui, que faz crescer, renovar, tornar novo, nova força, novo vigor, dado à minha pessoa, para o quê? Para quê? Para o pleno conhecimento de que? Segundo, conforme o que? A imagem daquele que o criou. Por isso que agora eu me torno a imagem daquele que me criou. Quem? O Senhor Deus. Eu tenho que ser o reflexo da imagem do Senhor Deus aqui nesta terra. E pode ver que, para encerrar, ele diz assim: no qual não pode haver grego e nem judeu, ou seja, gentil e judeu, dois grupos de pessoas. Depois ele coloca aqui, circunciso o quê? Aqueles que não eram circuncidados, aqueles que não tinham aliança. Os circuncisos é aqueles que tinham aliança com Deus através de Abraão. E os incircuncisos eram aqueles que eram os gentios que não tiveram uma aliança juntamente com Abraão. Porque quando Deus fez uma aliança com Abraão, ele pediu que Abraão fosse circuncidado. Então a marca no corpo de Abraão era a circuncisão. Então nem é o circunciso que tem uma aliança e nem também os incircuncisos que não tinham aliança. E ele vai mais além. Bárbaro, e pode ver que ele cita dois. Bárbaro era alguém de fala rude. E fala aqui também do cita, que além de rude, ele era bruto. Hoje é o país da Rússia. Então, bárbaro, grosseiro, e cita que era, além de ser grosseiro, ele ainda era bruto. Ele fala que é o seguinte: escravo e livre, porém agora todos são iguais. Em quem? Na pessoa de Cristo. Olha, porém Cristo é tudo em todos. Agora não existe judeu, gentil, circunciso e incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre. Todos nós, diante do Senhor Jesus, nós somos iguais, porque Ele nos comprou com seu próprio sangue na cruz do Calvário e formou para si um povo zeloso de boas obras, e que este povo Ele virá buscar muito em breve para morar com Ele. Este povo faz parte da sua igreja, a igreja invisível, a igreja que é a noiva do Cordeiro.
Que Deus em Cristo o abençoe e até o próximo vídeo. Até lá!